Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Clipping Eletrônico, que vamos falar hoje sobre um assunto que interessa a muita gente, os cuidados com a pele e com o corpo. Olha, você sabia que existem tratamentos aí, alguns recomendáveis para alguma época do ano? Para saber mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui com muito carinho a médica dermatologista, a Daniela Landim, da Sociedade Brasileira de Laser, com pós-graduação em Medicina Estética. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E conosco também ele que é cirurgião vascular, Dr. Rogério Abdo Nezer, diretor científico da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Vamos falar das varizes, são hereditárias ou não? Sim, o principal fator relacionado ao aparecimento de varizes é a hereditariedade. Então, o componente familiar, se as pessoas têm antecedente em pai, mãe, avós, isso já denota que ela tem uma carga genética para o aparecimento de varizes. Existem também fatores ambientais relacionados, como o uso de pílula nas mulheres, atividades profissionais onde as pessoas ficam muito tempo em pé, obesidade. Pílula, começar muito cedo, e que idade seria esse tempo de uso de pílulas? Isso é relativo. Na verdade, a pílula é um fator a mais. O fator hereditário é o mais importante. Existem pessoas que vão tomar a pílula durante muito tempo e não vão desenvolver varizes, mas aqueles que já têm uma predisposição ao aparecimento de varizes e que estão expostos ao uso de pílula anticoncepcional vão ter um fator a mais e vão ter as varizes um pouco mais acentuadas do que as pessoas que não tomam. Doutora Daniela, quanto o sol castiga a pele? E mais assim, quanto teria que ser exposta essa pele para que realmente ocorresse um envelhecimento precoce que a gente tanto tem medo? Olha, o sol ele é o principal vilão para o fotoenvelhecimento. E quando a gente avisa para o paciente não tomar sol, que o uso do filtro solar ele tem que ser diário, se você se expor em torno de 1 hora no sol a pino ao dia, o fotoenvelhecimento ele aumenta em torno de 10 vezes mais que o envelhecimento natural. 1 hora só de exposição de sol diária? Diária, aumenta muito. E depende do horário que eu vou estar exposto ou não? Depende do horário, né? Os horários recomendáveis pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, antes das 9 da manhã e após as 4 da tarde. Mesmo assim, com filtro solar. O que nós recomendamos em consultório é, além da proteção, uma proteção alta quando for ter uma exposição direta, acentuar com o uso de boné, chapéu, óculos de sol, roupas que têm proteção ultravioleta, que hoje em dia também está bem recomendado, o uso está tendo uma aceitabilidade muito boa. Qual a eficácia dessa roupa? Ela substitui o filtro solar? Nada substitui o filtro solar. A gente só está acrescentando, porque cada vez mais a gente está tendo um dano em camada de ozônio, então o sol ele vem se tornando muito mais agressivo. Então tem o sol, tem o estresse, tem a poluição. Então, esse conjunto de fatores, o fotoenvelhecimento tá ficando mais precoce, a procura no consultório para um tratamento, mesmo preventivo, ela está sendo bem antecipada. Eu estou pegando adolescentes, aquela menina jovem, o que eu já tenho que fazer para evitar o fotoenvelhecimento? Eu, por exemplo, se eu tivesse mais novinha, eu ia estar fazendo isso agora também, né? Para evitar o fotoenvelhecimento. Agora, doutor Rogério, nós já falamos que o fator maior é o de hereditariedade, né? Daquelas varizes visíveis ou não? Porque tem gente que fala assim, eu não tenho varize, mas tem um monte de vasinhos, né, que a gente consegue ver, inclusive, a olho nu. Isso é varize também? O que São varizes também. Para nós, as varizes elas têm um espectro muito grande. Desde os vasinhos até aquelas veias muito salientes, muito dilatadas, são varizes. Obviamente que o tratamento e a abordagem é diferente quando você tem um calibre maior ou um calibre menor. Mas são varizes e os fatores relacionados ao seu aparecimento também são os mesmos. E o calibre maior ou menor, ele vai se transformando em maior ou ele já nasce grande e nasce pequeno? Como é que é? Não. Alguns vasos, eles vão continuar vasos
pela vida toda. Mas existem algumas veias que elas começam com um calibre relativamente pequeno e vão se desenvolvendo ao longo da vida da pessoa e podem se tornar aquelas veias salientes, aquelas veias Varize dói? Pode doer, mas existem pessoas com veias muito calibrosas e que não sentem absolutamente nada. Que aí é só uma questão estética? Não, também é um problema funcional, porque essas varizes calibrosas, elas levam um risco muito grande à formação de coágulos dentro dessas veias, de formação de trombos, e isso não é só um problema estético, então pode ser um problema de saúde também. Quanto maior o calibre da veia, maior o risco que essa pessoa está exposta a ter complicações funcionais e doenças mesmo. Homens e mulheres são diferentes, inclusive na sua constituição e composição e nos seus hormônios. Sim. Isso significa dizer que, de alguma forma, a pele do homem e da mulher seja diferente? Não, porque os pilares para tratamento de rejuvenescimento são os mesmos. Então, a pele vai ter sempre que ter uma hidratação, tá? Independente do tipo de pele, há vários tipos de hidratante. Então, tem aquele hidratante para pele oleosa, o hidratante para pele seca, e cada hidratante, a gente orienta o paciente de acordo com o tipo de pele. Então, se a minha pele é igual ao do meu marido, ele pode usar meu hidratante? Aí é o dermato que tem que avaliar. Mas a hidratação e a proteção praticamente pode, se vocês tiverem realmente o mesmo tipo de pele. Então, o que nós orientamos é uma boa proteção, o filtro solar diário, uma boa hidratação. Hoje em dia o arsenal terapêutico é muito grande, então a gente associa uma vitamina C, que é um antioxidante clássico, é um clareador também clássico, pode ser associado a uma vitamina E. O que eu faço muito em consultório são tratamentos anti-envelhecimento em nível celular. Então eu uso muito... De dentro para fora? De dentro para fora. Então isso aí é um tratamento preventivo, por quê? Porque ele vai funcionar em médio e longo prazo. Não é um tratamento de transformação, e sim de prevenção para manter você bem. E uma pessoa vai colher esse fruto a partir de quanto tempo de tratamento? Para o resto da vida. Uma vez que ela procura um dermatologista logo cedo, ela vai saber o que é adequado para o seu tipo de pele, quais são os veículos, se para a pele dela tem que dar preferência a um gel, a um creme, a uma loção oil free. Ela já vai estar norteada para saber o que comprar, os tipos de maquiagem que ela pode estar usando, os tipos de creme e para que esse creme está funcionando. Então, uma ida anual, você já tem um tratamento preventivo e curativo. Você vai tratar de todos os pilares e vai evitar o envelhecimento. Então, não precisa ter nada muito intervencionista no futuro. Doutor Rogério, o senhor me trouxe aí um aparelho que eu gostaria que o senhor apresentasse para nós. O que é? Esse é um aparelho de ultrassom, é um aparelho que eu considero como os olhos do cirurgião vascular. Então, pelo exame clínico, exame físico, nós conseguimos identificar as veias mais superficiais do paciente. Entretanto, existem veias que são mais profundas e que nós precisamos ter uma avaliação um pouco melhor. Então, hoje, nós conseguimos essa avaliação através do uso do ultrassom. Vamos mostrar para o pessoal em casa, então? Vamos, Amaral? Esse que nós fizemos aqui, vamos fazer para você, né, entender como é que ele funciona. Aí a imagem da sua avaliação em um paciente, não é isso, doutor? Exatamente. Então, esse transdutor, ele é colocado na pele do paciente, em contato com o gel, e através da visualização anatômica e da identificação do fluxo, a gente consegue determinar se uma veia é varicosa ou não, se uma veia está doente ou não está doente, e o tipo de abordagem, o tipo de tratamento que a gente está vendo uma veia ali, ou várias veias, especificamente nesse paciente aí, que são mais roxas, mais intensas. Sim. Significa dizer que ela está mais grave, menos grave? Sim, uma veia que já está num estágio relativamente avançado. Tá? Não é uma veia, obviamente, normal, porque as veias normais elas não fazem essa saliência na pele, e essa veia já deveria ter uma abordagem cirúrgica.
Já é caso de cirurgia. Vamos mostrar mais um cirurgia. pouquinho, Amaral? Dá pra gente colocar imagens aí do que é essa avaliação? É indolor, doutor? É uma avaliação indolor, o paciente não sente absolutamente nada, ele permanece de pé durante o exame, durante um período do exame, em outra parte ele fica sentado ou deitado, e nós conseguimos fazer todo o mapeamento das veias desses pacientes. Que óbvio, só quem entende consegue fazer a leitura aí do que nós estamos mostrando na tela, não é? Que é a visualização dessa veia doente ou não doente, não é isso, doutor? Exatamente. E aí nos referimos há pouco lá aquelas veias que estão mais aparentes. E o que é esse vermelhinho que aparece aí na tela? Esse vermelho é o estudo do fluxo sanguíneo dentro das veias. Então, pela coloração que aparece na tela, eu consigo dizer se uma veia tem um fluxo normal ou não, se ela tem um refluxo ou não, e isso vai determinar o tipo de tratamento que eu vou propor para esse tipo de paciente. Nós mostramos aí, propositalmente, a perna de um homem, porque geralmente quando a gente fala em varizes, né, doutora Daniela, todo mundo já acha que é com a mulher o problema. Qual a maior incidência entre homens e mulheres? Existe uma incidência um pouco maior das varizes nas mulheres. Eu estava temendo que o senhor dissesse isso, mas falou. Vamos lá. Mas, Liliane, também não é tanto assim. Se nós formos muito criteriosos com o diagnóstico, cerca de 30% da população vai ter algum grau de varizes durante a sua vida. E as mulheres, uma proporção um pouquinho maior, talvez uns 35% ou até 40%. Tá? Mas a diferença não é tão grande assim. Por causa dos hormônios ou por causa dos salto altos? Não, salto alto, não existe nenhum estudo inequívoco que mostre que as varizes sejam acentuadas ou pioram pelo uso do salto alto. Ai, que alegria o senhor falar isso. É muito mais por questões hormonais e a exposição à pílula e gestações do que propriamente o uso do salto. Tem solução, varize? O senhor já me responde, porque agora eu quero voltar para a doutora Daniela Landim. Quando ela diz assim, existe um trabalho de anti-envelhecimento, né, que é feito de dentro para fora, através das nossas células, né, que eu particularmente vejo com muito bons olhos, por ser uma pessoa leiga, eu acho que é uma coisa que deve funcionar mesmo, a longo prazo, né, um trabalho preventivo. Mas aí eu fico pensando assim, e os cremes, que cada vez mais existe um arsenal, né, para a gente escolher ou optar, o quanto ele funciona? Liliane, os cremes... de fora para dentro, né? Os cremes são maravilhosos, então eu vou de acordo com a idade e com a queixa. Então eu tenho cremes clareadores, tensores, que dá aquele efeito Cinderela. Os cremes vão ajudar a hidratar, proteger, dar um viço na pele. Então isso é extremamente importante. Eu acho que assim, todo tratamento eu costumo juntar todos esses fatores. Então eu dou uma cápsula para a pessoa tomar para fazer uma captação, uma produção maior de colágeno. Então geralmente a gente entra com silício orgânico, que é muito bom para uma catalisação de colágeno, aparecimento e uma melhora do tratamento. Os filtros solares, eles já têm agregado nas suas formulações antioxidante, a própria maquiagem, então tem os colors hoje em dia, então são muito bons e às vezes eles também estão agregados às próprias vitaminas C, Eu vou ter que fazer essa pergunta porque eu estou olhando para ele. O doutor, fecha um doutor lá para eu falar e saber dele direitinho, né? O doutor Hábito usa creme? Não. Não faz uso nem de filtro solar? Filtro solar quando eu estou na praia. Somente, no dia a dia não faz? Não. Isso é muito comum. É cultural, na sua opinião, doutor? Eu acho que sim, viu, Liliane? Ou te incomoda a textura do creme? Me incomoda também aquela coisa meio melequenta. Então, mas aí pode ser verdade, não, doutora? o grande equívoco está aí. A grande maioria das pessoas ainda tem esse tabu de não, mas eu não pego sol, eu só uso filtro solar, eu estou usando na praia, eu uso 15. O 15, o 30, o 45, a eficácia é a mesma. O que difere
É o preço. Não, Que tá mais é o caro. tempo que você fica protegida. Ah, é? Então, se eu falo assim, Liliane, usa um filtro solar 90, e eu não vou me preocupar se você tiver fazer um tratamento clareador, de você ter